Bom dia. Eu acho que vocês estão um pouquinho com soninho aí, mas é um assunto muito interessante. Vocês vivem sobre esse tema todos os dias, né, dentro da escola, às vezes fora também. Então, é um tema muito interessante. E eu gostaria de trazer para falar sobre isso com vocês a Noemi. Ela é psicóloga e vai falar com vocês sobre o tema bullying, tá bom? Obrigada pela vinda de vocês até aqui. Qualquer coisa estamos à disposição, tá bom? Bom dia, pessoal. A Silvia falou, eu sou a Noemi, psicóloga, e eu vim hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar. Então, eu pensei da gente fazer mais assim, eu gostaria de ouvir mais vocês do que eu falar, né? Então, a gente tenta fazer, é uma palestra, mas a gente tenta fazer um bate-papo junto. Então, eu queria começar perguntando, né? Quem aqui já ouviu falar de bullying? Quem aqui sabe ou tem mais ou menos uma ideia do que seja isso? Né? Sem medo de errar. Vamos levantar a mão, então. Quem aqui já ouviu falar de bullying? Então, bastante gente já ouviu falar. Vocês devem ter uma ideia, mais ou menos, do que seja. Vocês acham que é uma coisa boa? Pode passar. Então, o que é o bullying? Né? São atos, de fato, que não são bons. São coisas negativas. Né? Envolve agressão, intimidação. E, geralmente, esses comportamentos, né, violentos, eles acontecem de uma forma bem repetitiva. São vários tipos de violência que acontecem durante um período. Né? Quando eu falo vários tipos de violência, às vezes é bater, às vezes é xingar, às vezes é humilhar. Né? E geralmente acontece isso, quando alguém está praticando bullying, acontece tudo isso ao mesmo tempo. E causa danos permanentes, né? Ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de apanhar, é óbvio. E aí a gente carrega isso por um tempo na vida, fica triste, fica mal, né? Fica machucado. Pode passar. Então, né, como aqui melhor explicado, é um quadro, né, com agressões. Às vezes a pessoa que está praticando bullying, ela quer perseguir a outra. Então a gente está aqui, vocês são alunos, vamos pensar em um contexto escolar. Tem um coleguinha que por algum motivo não gosta do outro. Aí ele pensa, vou perseguir aquele garoto, aquela garota. Né? Vou ficar no pé dele, vou reclamar de alguma coisa, né? Vou dar um empurrãozinho ali na hora da fila, vou reclamar do cabelo dele, vou reclamar de alguma coisa que ele fez ou que ele não sabe fazer. Tudo isso configura bullying, né? A gente não pode falar que bullying é só quando acontece uma coisa muito extrema. Ah, ele me bateu, me machucou. Não, é qualquer um desses atos pequenininhos, mas que também são agressivos. Pode ser verbal, então às vezes eles falam coisas chatas, coisas ruins, coisas negativas. Pode ser físico, né, igual eu falei, de empurrar, de bater. E psicológico, né? O que seria uma violência psicológica? Para a gente resumir aqui. É aquele tipo de violência, né, quando alguém xinga a gente, quando alguém faz alguma coisa com a gente, que mexe com a nossa cabecinha, com o nosso emocional. Não é só alguém xingar a gente de chato, é falar alguma coisa que faz a gente ficar pensando coisas ruins, pensando que a gente não é uma pessoa legal, né? E aí deixa a gente triste. E aí, quem pratica bullying não é só a pessoa que está fazendo tudo isso. Vamos supor que tudo isso esteja acontecendo numa rodinha. E tem uma pessoa só, um aluno só, que está sofrendo esse tipo de agressão. E todos os outros que estão em volta assistindo, eles não fizeram nada para ajudar esse coleguinha e também estão lá rindo, estão batendo palma, né? Estão colocando lenha ali na fogueira para continuar aquele tipo de agressão, aquele tipo de xingamento. Essas pessoas, que são espectadores, que estão assistindo, eles também estão praticando bullying. Porque não é legal a gente ver um coleguinha,
né, sofrendo esse tipo de agressão e achar que é normal, fingir que não está acontecendo nada de errado. Né? Aí aquele coleguinha que está sofrendo isso, ele não está sofrendo de uma pessoa só, ele está sofrendo isso de um grupo inteiro. Imagina como é que não fica a cabecinha dessa pessoa. Pode passar. E aí ele acontece em vários lugares e não acontecem só com crianças, não. Não acontece só com alunos, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o local mais comum de acontecer é na escola. Por quê? É o local onde as pessoas passam a maior parte do tempo, conhecem, né, o maior número de pessoas, vocês conhecem os colegas de sala de vocês, os colegas das outras salas. É onde vocês ficam a maior parte do tempo. Passa mais tempo na escola do que em casa. Então é comum de acontecer porque é comum de ter diferenças. Né? As pessoas são diferentes, pensam diferentes, né? Têm características diferentes, o que não deveria ser motivo para isso acontecer, mas infelizmente a gente sabe que acontece. Então, às vezes tem aquele grupo que a gente vai falar que domina, né? Tipo, os populares, né? Eles, né, como se fosse o padrão, né, as características que realmente todo mundo deveria ter, e quem não tem está abaixo disso. E aí, é a partir dessas pequenas coisas que pode começar a acontecer o bullying. Pode passar. E aí, o que acontece? Né? Tem consequências. Né? A pessoa que está sofrendo bullying, a vítima, ela vai começar a ter alguns comportamentos. Além dela ficar triste, além dela ficar chateada, ela vai começar a se isolar. Porque ela sabe que quando ela estiver no meio, em grupo, isso pode acontecer. Às vezes ela não vai querer ir mais para a escola, por medo, né, de ser xingada, de apanhar, né, do coleguinha vir mexer com ela. E se a gente não cuidar disso, né, não vai melhorar. A gente precisa cuidar, a gente precisa sinalizar para alguém de confiança que está acontecendo, né, seja para o professor, para o inspetor, em casa, né, para os pais, sinalizar que está acontecendo para a gente poder cuidar. Pode passar. E aí, além do bullying, a gente tem o cyberbullying. Alguém aqui já ouviu falar essa palavra, cyberbullying? Quer arriscar? O que você acha que é? Isso. Para quem não escutou, ele falou que é como se fosse o bullying praticado numa chamada de vídeo. Não está errado, está certo. Mas o cyberbullying, ele é o bullying que acontece nas redes sociais. Então, ele não acontece fisicamente. Ele acontece no WhatsApp, no Facebook, né? Nos jogos que vocês gostam de jogar online, em chamada, com outras pessoas. É o bullying que acontece nesses ambientes. Pode passar, o Datan. E aí, ele acaba sendo até um pouco pior do que o bullying físico, porque aí não tem como fugir. Se está acontecendo fisicamente, a gente consegue correr, a gente consegue pedir ajuda para alguém, a gente consegue se esconder. Mas se está acontecendo ali, online, quando a gente está com o celular na mão, como é que você vai correr? Fica ali, né, no celular, a mensagem. Por isso que é tão importante a gente começar a pensar o que a gente está fazendo, né? O que a gente está acessando nos celulares, com quem a gente está conversando, e começar a cortar aquilo que de fato não tem feito bem. Pode passar, Data. Abre o vídeo, por favor. Agora a gente vai assistir um vídeo. Ele é curtinho, é uma animação. Todo mundo aqui lembra daquela brincadeira pedra, papel, tesoura? Vamos lembrar das regras, então. Entre pedra e papel, quem que ganha? O papel ganha da pedra, né? Enrola na pedra, ganha. Entre o papel e a tesoura corta o papel. Entre a pedra e a tesoura, a pedra, que a pedra quebra a tesoura. Então, a gente lembra dessas regrinhas, é importante porque os personagens desse vídeo, eles são pedra, papel e tesoura.
Gostaram? Querem assistir mais uma vez? Coloca de novo, por favor, Datan. Ele é bem curtinho, dá para assistir. E aí agora eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o vídeo. O que vocês entenderam e o que vocês conseguem ligar com o que a gente está conversando. Sem medo de errar. O primeiro personagem lá que aparece, vamos pensar. É o Papelzinho, né? Vamos pensar que ele é o aluno novo ali chegando na escola. E aí ele tá animado ou ele tá triste? Ele tá, no comecinho ali, ele tá animado. Ele tá entrando todo animado, ele viu outros papéis ali. Ele falou, não, ali são papéis, né, da minha turma, vou lá conversar com eles. E aí, quando ele chega, o que eles fazem? Ele achou que por ser, né, semelhante ali ia dar tudo certo. Mas a gente viu que não deu, né? Os outros papéis acabaram não sendo muito legais com ele. Não muito não, né? Não foram nada legais com ele. E aí, quem que veio ajudar? E a tesoura, quando a gente brinca de pedra, papel, tesoura e o papel, quem que ganha? Então, a tesoura, que era alguém que ele deveria estar com medo, porque é diferente, é mais forte, foi lá ajudar ele. Então, às vezes, nem sempre o diferente, vai machucar a gente. Às vezes, por ser diferente, ele vai ajudar, porque ele espantou os outros que estavam machucando ele. E aí, na hora que ele está indo embora, junto com o amiguinho dele, ele encontra o quê? As pedras brincando. E a tesoura, a gente pode perceber, ela fica como? Ela fica morrendo de medo, porque entre a tesoura e a pedra, na brincadeira, a pedra ganha. E ela se esconde. Aí o papel, que é mais forte que as pedras, foi lá, defendeu o coleguinha. Menino, e vocês prestaram atenção, né? Quem estava sofrendo bullying era o menorzinho, o mais fraco. Foi lá, ajudou. A tesoura viu que não tinha nenhum problema se aproximar e fazer amizade. E aí a pedrinha faz o quê? Tira uma florzinha dela e entrega para a tesoura. Eu não vou te machucar. Embora nós sejamos diferentes, e eu pareça ser mais forte que você, eu não vou te machucar. Na verdade, a gente vai se ajudar. Né? Ali no final, a frase fala, estamos juntos, mesmo não sendo o mesmo, né? Mesmo não sendo iguais. E o que a gente consegue entender? Que nem sempre os nossos iguais vão ser os melhores para a gente, isso não significa que todos, e nem sempre o diferente vai ser prejudicial. Porque o bullying, a gente acaba conversando sobre isso, né? A gente tem, o bullying, ele parte de um princípio que eu não gosto do outro porque o outro tem alguma coisa de diferente. Pode passar. Quem aqui conhece Harry Potter? Tinha certeza, né? Se alguém não levantasse a mão, eu ia ficar triste, porque eu adoro Harry Potter. E aí eu trouxe os personagens, porque eu acho que fica fácil da gente pensar. O Rony Weasley, por exemplo. Vocês acham que ele sofria bullying no filme? Sim? Quem acha que sim, por quê? Dá um exemplo. Teve alguém ali que falou que não. Por que você acha que ele não sofria bullying?
O Rony praticava? Uhum. E a Luna Lovegood? Todo mundo lembra da Luna? E ela sofria bullying? Quando a gente assiste, por ser um filme muito legal que todo mundo gosta, a gente não percebe essas coisas, né? A gente assiste filme, a gente dá risada de algumas coisas que estão acontecendo e acha que está tudo tranquilo, tudo normal, porque é uma distração. Mas se a gente for avaliar, dá para a gente perceber que tem muita coisa ali acontecendo que não está certo. E às vezes os filmes existem para mostrar isso para a gente. Pode passar o slide. Então, por exemplo, o Rony. Todo mundo lembra quem que é o Rony, né? Ele sofria bullying no filme. Né? Ele vinha de uma família que era mais pobre. Ele usava a roupa dos irmãos. Né? Ele usava a roupa dos irmãos. A gente vê cenas do pessoal falando alguma coisa do tipo para ele. Né? Eu sei que você é um Weasley porque você está com roupa usada. A Luna. A Luna tinha aquele jeitinho dela. Todo mundo lembra da Luna. O pessoal chamava ela de estranha. Porque ela tinha um jeitinho diferente, um jeitinho peculiar. Mas era o jeitinho dela de ser. A Hermione, que é a mais inteligente do filme. Todo mundo sabe quem que é a Hermione. Ela sofria bullying. Justamente porque ela era muito inteligente. Ela ia muito bem nas aulas. E o pessoal praticava bullying com ela por isso. O próprio Harry Potter, que é o principal, sofria bullying. Porque ele veio de um mundo totalmente diferente daquele e ele não conhecia muito bem as coisas. Então, a gente assistindo, parece que não está acontecendo nada. Mas estava acontecendo. E é dessa forma, às vezes, muito sutil. Né? Um aluno que veio de um lugar diferente, que tem um jeito diferente, que conhece coisas diferentes, e o pessoal acaba, né, brincando. Né? E são brincadeiras que não são legais. São brincadeiras que deixam o outro muito mal, muito chateado, muito triste. Pode passar, Data. E aí, para a gente conseguir vencer, porque a gente falou até agora, né, das coisas ruins, né, que acontecem. Para a gente conseguir vencer tudo isso, tem algumas coisinhas que a gente pode pensar junto e a gente pode fazer. A motivação, por exemplo. O que é todo mundo já ouviu falar essa palavra. A motivação é um impulso para ajudar a gente a conseguir chegar em algum objetivo, seja ele qual for, mas alguma coisa que a gente deseja muito. E aí, o que são motivadores importantes para ajudar? Coragem. O que mais? Qual que seria assim um objetivo dentro da escola? Dedicação. Teve mais alguém que falou outra coisa. Estudar, né? Aprender a matéria. Chegar lá no final do semestre com uma nota um pouco legal. Não vou falar nem muito legal, né? Porque pra gente também não exagerar aqui, mas conseguir aprender. E aí, o que os coleguinhas podem fazer dentro lá da escola para ajudar uns aos outros? Elogios. Né? Ao invés da gente falar para o outro, poxa, mas você não aprendeu, é tão fácil. Elogiar. Alguma coisa ele aprendeu. Mesmo que mínima. Às vezes, alguma coisa que a gente mesmo não aprendeu. Então, o elogio entre vocês é importante. Porque impulsiona o outro, faz o outro perceber, não, eu estou conseguindo, eu estou aprendendo, então vamos continuar. O bom humor. Mas é aquele humor diferente de fazer brincadeiras que ofendem. Né? Não é, por exemplo, ver alguém, né, que tem alguma característica diferente e fazer piada com aquilo. É aquele humor saudável, para manter um bom convívio. Fazer acordos e combinados. Eu não gosto disso, não gosto que faz isso. Vamos combinar que você não vai fazer? Né? Que você não vai falar disso? É importante fazer esses acordos, esses combinados. Às vezes o outro não sabe o que deixa a gente chateado. Se envolver, se enturmar. Né? Então, encontrar ali um espaço em que a gente se sente bem, estando junto com os outros, com os demais. E para a gente conseguir se enturmar, precisa de tudo isso. Ninguém vai enturmar
falando mal do outro, fazendo piada de mau gosto, né? Precisa de tudo isso que a gente acabou de falar. Pode passar, Data. E aí, quando a gente acaba se enturmando, encontrando um grupo que a gente gosta, que faz bem, a gente cria esse sentimento de pertencer, de pertencimento. Então, pertencer é o quê? Ser ou fazer parte de algo. E aí, o que acontece? Né? Quando a gente, né, encontra pessoas ali, para a gente se sentir pertencente àquele grupo. São pessoas que se unem por um mesmo motivo. Às vezes, todo mundo ali gosta do mesmo esporte. E aí forma um grupinho que, por causa desse mesmo esporte que todo mundo gosta, acaba se unindo, todo mundo se dá bem, cria esse sentimento de pertencimento. Né? Encontra segurança, às vezes a gente se sente muito sozinho, mas naquele grupinho ali eu encontro segurança, né? São pessoas em quem eu confio, a gente tá caminhando junto por um mesmo objetivo, a gente se dá bem, a gente se respeita, cria esse sentimento de pertencer. E os grupos acabam sendo vistos como um local de acolhimento. Então, quando eu não estou bem, eu procuro aquele grupo. Né? E quando eu falo grupo, pode ser um colega, né, a duplinha que está sempre junto, pode ser um grupinho inteiro, pode ser a sala de aula, pode ser a escola inteira em si. Encontrar o acolhimento ali naquele espaço. E aí, essa briga de pertencer versus se afirmar é onde nasce o bullying. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer parte daquele grupo, então eu vou começar a me afirmar, vou começar a falar que eu sou melhor que o pessoal ali, que eu sou bom, que eu sou o top, para ver se eles me aceitam. Não é assim que a gente entra em grupo, né? Desse jeito, a gente acaba diminuindo o outro e não sendo aceito. Então, é de fato criar um sentimento de pertencimento. Eu estou aqui porque a gente está caminhando junto para o mesmo objetivo. Pode passar. E aí, para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente tem que ter autoconhecimento. Para a gente, o que é autoconhecimento? Conhecer nós mesmos. Né? Quando a gente se conhece, sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, fica mais fácil de dizer para o outro e de entender onde a gente se encaixa. Então, é compreender o que a gente está sentindo, o que a gente gosta, o que a gente sonha, o que a gente quer fazer, por que a gente não gosta de determinada coisa. Né? Então, entender e acolher os nossos sentimentos, tem que validar se eu estou feliz, se eu estou triste. A gente tem que validar se eu estou sentindo por algum motivo. Né? Então, eu tenho que respeitar o que eu estou sentindo, pedir ajuda se for necessário, para entender. Não ter medo de reconhecer as limitações. Então, todo mundo tem limitação. Né? Todo mundo tem alguma coisa que realmente não vai saber fazer direito. Mas não é por isso que tem que se considerar menos, ou se considerar não inteligente. É entender que ali eu tenho uma limitação, mas em outras áreas, em outras questões, eu sou boa sim. Então, é mudar o foco. E conseguir listar quais são as nossas qualidades e os nossos talentos. Porque aí, às vezes, a gente só consegue focar no que é ruim. Mas precisa pensar naquilo que tem de bom também. Todo mundo tem alguma qualidade. Pode passar, Data. E aí, quando eu estava lendo, para vir conversar com vocês, eu encontrei desse filósofo alemão, o Schopenhauer. Ele tem uma parábola do porco-espinho, que eu achei muito legal, e aí eu trouxe para a gente poder ler. Então, o porco-espinho, né, os porcos-espinhos, eles buscavam se proteger do inverno rigoroso, muito frio. Eles queriam se proteger. E aí, para se proteger, eles buscavam a companhia um do outro. Todo mundo se juntar ali, aí o calor um do outro aquecia todo mundo para ficar tudo bem. Só que com isso, né, quando eles se juntavam, com a proximidade, os espinhos machucavam uns aos outros. E porco-espinho está cheio de espinho. Quando eles se juntavam, encostavam no outro, se machucavam. E aí, por causa disso, da dor que eles sentiam, eles acabavam se afastando. Mas aí, o frio aumentava. E aí, eles precisavam de calor de novo. Aí, eles voltavam a se juntar, nessa busca por calor e acolhimento. E aí, de novo, os espinhos machucavam. E eles tinham que se afastar. Né? E aí, isolados, né, não podendo se juntar, o frio era uma ameaça para eles. Mas, né, se eles se juntavam, tinha essa questão da dor. E aí ficava uma reflexão.
né, a distância, né, do convívio incomoda, e o afastamento, como que a gente faz para não se incomodar e o afastamento não trazer esse sentimento de solidão? Porque aqui é uma coisa muito concreta, né? Um porco espinho, se a gente encostar, realmente vai ferir. Mas o que seria o espinho assim para a gente? Tudo isso que a gente estava conversando, né? Falar mal do outro, machucar o outro, não ser legal com o outro. Aí não dá para a gente se aproximar mesmo. Não dá, a gente tem que se afastar. E a gente precisa se aproximar. Não dá para a gente ficar sozinho, a gente precisa se aproximar, né? Ter um grupo. Vocês estão dentro de uma sala de aula, vocês precisam ter contato um com o outro. E não dá para ser um porco espinho nesse momento, né? Pode passar, Datan. E aí eu pensei numa atividade, mas não vai dar para a gente fazer com todo mundo, porque bastante gente. Então, eu queria, sem vergonha e sem medo, pelo menos uns 5 voluntários que se conheçam. Ou, né, se não se conhecer, tudo bem. Pode vir aqui na frente. Todo mundo aqui é uma sala só ou 2? 3 salas? Então pode ser que alguém não conheça alguém aqui. 4 salas. Todos se conhecem aqui, então. Como que é seu nome? Priscila. Estela. Miguel. Gabriel. João Vitor. Então aqui os meus 5 corajosos do dia, a gente vai brincar do seguinte, né? Eles vão ficar de costas um para o outro, eu vou colar um papel nas costas de cada um. E aí, em fila, eu vou pedir para o coleguinha que está atrás escrever nesse papel uma qualidade do amiguinho. Mas tem que ser uma qualidade, uma coisa boa. Não pode ser nada ruim. Então, assim, vai olhar para o coleguinha e pensar, qual que é a coisa que eu acho mais legal que o Gabriel, que o Miguel, que a Estela, o que tem de mais legal neles? Eu vou escrever nesse papel. E aí a gente vai rodando essa fila até todo mundo ter escrito no papel de todo mundo. Certo? Ah, mas eu já briguei com esse coleguinha em quem eu vou escrever nas costas. Não gosto dele, não. Não vai escrever feio, não. Não vai, não. Vai olhar para o amiguinho e pensar, alguma coisa boa esse amiguinho tem. E vai escrever a qualidade. Pode começar. Se quiser escrever mais de uma, melhor ainda. Olha aí. Segue o exemplo. É o Miguel, né? Vai rodando a fila, até todo mundo escrever no papel de todo mundo. Escrever, gente. Pode vir aqui.
Pronto? Agora todo mundo pode pegar seu papelzinho e ler o que os coleguinhas escreveram. Que agora vocês têm um papelzinho que vocês sabem todas as qualidades de vocês. Às vezes é alguma coisa que vocês nem imaginavam. Ninguém escreveu nada ruim, não, né? Tudo coisa boa, né? Muito obrigada, então, corajosos. Vamos acrescentar isso na lista de vocês. Pode sentar. Obrigada, viu? Pode ficar com você. E aí, se vocês gostaram dessa brincadeira, vocês podem pedir, né, para fazer na sala com todo mundo. É até uma forma legal de vocês conhecerem e vocês, né, perceberem o que os colegas veem em vocês. Porque às vezes a gente não tem noção disso, né? A gente às vezes pensa, eu não sei se ele me acha legal, não sei se ele me acha inteligente. E aí a gente descobre que sim, que as pessoas acham muita coisa boa da gente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre tudo que a gente conversou? Não precisa ter vergonha não, gente. Aí agora a lista vai rodar. Olha como eu sou legal. Os professores, alguma coisa para comentar, acrescentar? Não, eu sei, é a primeira vez, num lugar diferente, um assunto que não é muito legal, é normal. Então tá certo, pessoal. Então, para vocês pensarem sobre isso, né? Sobre o que motiva vocês, o que vocês podem fazer para motivar o coleguinha, o que vocês podem fazer para ajudar com esse sentimento de pertencimento. E pensar que o outro, por mais diferente que ele seja, ele também tem coisa muito boa. E o diferente não significa ser ruim. Às vezes a gente pensa que sim, mas não é só diferente, né? O legal de uma pessoa é diferente do legal da outra. Certo? E encontrem aí, espero que vocês encontrem, né? E eu tenho certeza que sim, apoio aí nos professores, nos inspetores, nos diretores, para qualquer coisa que acontecer em sala de aula, validar o sentimento de vocês e poder conversar sobre isso, certo? Obrigada pela atenção de vocês. Gente, primeiro eu gostaria de parabenizar vocês, né, pela escuta atenta, pelos alunos corajosos que se disponibilizaram a vir participar, né? E, em especial, a Noemi, que está aqui, a nossa parceira, sempre nos ajudando, sempre nos apoiando, e que se dispôs a conversar com vocês de uma forma brilhante, bem clara, né? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Agora eu vou convidar vocês para a gente descer de forma calma, ordenada, pela escadinha aqui. A gente vai até lá ao fundo, tomar um suco, né? E aí, se nesse momento em que vocês estão lanchando, tomando um suco, alguém quiser fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida com a Noemi, a gente vai estar lá junto de vocês, tá bom? Muito obrigada, professores, a diretora, todos vocês que participaram, tá bom?